Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir novamente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você tem o VGHF11? Você sabe em qual setor ele investe? De qual segmento ele é? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Contamos atualmente com 2.020 inscritos. Ultrapassamos a barreira dos 2.000. Agora é rumo aos 3.000, 5.000, 10.000. Só depende de vocês o crescimento do canal. Muito agradecido imensamente. Temos a opção também de seja membro. Você está gostando do canal? Quer nos apoiar? Clique no botão Seja Membro, você vai nos ajudar imensamente. Nós temos 3 tipos de membros, Silver, Gold e Diamond. Cada um com benefícios exclusivos. Então, se você quiser saber mais, clique no botão Seja Membro que você vai saber dos benefícios. Eu gostaria de agradecer imensamente a cada um dos membros do canal. Diego Galax, Francisco, Paulo, Tandy, Joseph, que é o Gabriel, Juan, o Anderson, o Elbio e o Vilmar, que é o Júnior Química. Muito obrigado a todos os membros. Vamos à frente. Esse fundo, ele é do setor de recebíveis, mas eu reputo que ele seja do setor híbrido. A gente vai ver lá dentro que sim, prioritariamente ele tem recebíveis, mas ele investe numa infinidade de ativos, algo que me abrilhantou muito os olhos. É um fundo bem recente na Bolsa, de março de 2021, e ele foi lançado na base 10. Apesar de no site que está constando 100, isso é informação incorreta. A gestora desse fundo é a Valora, ele tem como mandato renda e tem uma excelente liquidez atualmente. Ele já está numa média de 1,1 milhão de liquidez, já está chegando a ser uma liquidez bem aceitável. Os usuários do site estão bem satisfeitos com o fundo, não nota 4 de 5. Por enquanto, ele não tem repressação no IFIX e é um fundo que conta com 16 milhões de cotas. Atualmente, o fundo vem sendo negociado a um PVP de 1,04. Isso porque teve queda nas suas cotas em relação à marcação ao mercado. O valor médio das cotas do fundo é esse que ele está sendo negociado, entre 9,60, 9,70, 9,80, e atualmente ele está sendo marcado a 9,43. Então, o que significa esse 1,04? O fundo tem patrimônio de 155 milhões e o mercado está aceitando pagar 161 milhões. Ou seja, em tese, atualmente, com a marcação a mercado, o fundo está valendo 9,43 e o mercado está pagando 9,78. Mas reputo e reafirmo novamente, esse valor é um valor muito próximo ao seu valor justo. Tendo o mês 9 como referência, esse fundo já conta com 18 mil cotistas. Então a gente observa um aumento bem interessante na liquidez e nos cotistas do fundo. Vamos à frente aí. A gente observa aqui que o gráfico, apesar de aparentemente, você olha inicialmente para o gráfico, acha que é uma grande movimentação, a gente observa que o fundo orbitou na faixa de R$10 e na faixa de 9,60. Isso aqui é o período no qual o fundo, assim, são os valores nos quais o fundo orbitou. Então não foi nada demais assim, nem nada muito exorbitante. Nessa atual conjuntura, o fundo está tentando dobrar o seu tamanho. Ele chamou a mercado a sua segunda subscrição e pretende dobrar o tamanho do fundo. Essa subscrição está acontecendo no momento assim. Caso essa subscrição ocorra somente pelos cotistas, acredito que ela tenha chance de não acontecer, de não ter êxito. Contudo, é uma subscrição que está vindo pela oferta 400. Então, ela pode estar ancorada por outros players do mercado aí. Então, a gente tem que aguardar o resto da subscrição para saber a respeito aí se ela vai ter êxito ou não. Em termos de entrega, esse fundo já fez 7 entregas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No acumulado dessas entregas, na média, um pelo outro, o fundo já tem mais de 1% ao mês de acumulado. 7 entregas, o fundo já acumulou 7,67%. A continuar nesse ritmo, acredito que o fundo tenha potencial para entregar de 13% a 15% aí, ao ano. Então, o que a gente observa?
Desde junho para cá, o fundo vem conseguindo performar entre 13 e 12 centavos, que é um altíssimo dividendo. Então, 13 centavos no valor de cota aí de R$10, e nota que a cota caiu, representou 1,33%. Então, com a cota caindo, o yield, mesmo que seja 3 ou 12 centavos de entrega, vai representar um yield maior ainda aí no acumulado. Vamos à frente. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, e o relatório desse fundo ele é curtinho, tem apenas 9 páginas, então não tem muita informação para eu trazer para vocês. Mas vamos lá, ó. O fundo encerrou o mês de agosto com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuídos em 47 diferentes ativos. Então, olha, um fundo pequeno já tem uma diversificação gigantesca, tá? A gente vê fundos aí bem maiores que não tem tanta diversificação igual esse fundo tem. Sou cotista do fundo e estou muito satisfeito com o desempenho que esse fundo vem conseguindo ter aí. Aí ele fala aqui que em agosto ele conseguiu entregar 12 centavos. Isso representou 15% de rentabilidade aí. Aí o fundo ele possui duas estratégias de alocação. Ele tem estratégia renda e estratégia valor. Então vamos lá, ó. Sobre a estratégia do fundo, a carteira renda, cujo objetivo é promover rendimentos mensais a serem distribuídos ao cotistas, renda, rendimentos mensais, sendo essa carteira formada atualmente por CRIs, FIIs e FDICs. FDICs é como se fossem CRIs, tá? É fundo de investimento de direito creditício. Continuando aqui a carteira valor, com foco principal no ganho de capital e retorno total dos investimentos, busca gerar valor ao cotista no médio e longo prazo, através de ativos como... Aí ele tem outro segmento, ó, ações, SPS, que é Sociedade de Propósito Específico, cotas subordinadas de FDICs e cotas de FIIs. Aí ele fala, ó, é esperado que uma parcela da carteira valor traga certa volatilidade devido à marcação a mercado dos ativos, que é o que a gente vem vendo refletir nas cotas do fundo. Porém, esse processo não impacta a distribuição de dividendos. Vamos à frente. Continuando aqui a informação do gestor, ele continua falando. A carteira valor possui cotas subordinadas FDICs geridas pela gestora e equivale a 3% do PL, que continuam gerando, olha que incrível, pessoal, gerando ganhos bastante consistentes. Então tem FDIC lá que rendeu 2,2% em um mês. Tem outro FDIC que rendeu os 2,6% em agosto. Então mais de 1% em um único mês. Então ele tem apenas 3 SPS, a gente vai ver tudo isso com mais detalhe lá dentro do relatório gerencial. Já na carteira renda, ele fala que vendeu um CRI, o CRI passou a representar 55% do fundo, e ele se posicionou em FDIC. FDIC aumentou para 13% do fundo. Além disso, os FIIs representam 16% do fundo. Continuando, os investimentos em CRI continuam sendo a formação da carteira aí, ó, é a base da carteira, base de formação da carteira. Por último, o número de cotistas aumentou para 14 mil cotistas, então foi um aumento de 25% aí, muito positivo aí para o fundo. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro da sua diversificação por ativos e a gente observa que o fundo é um fundo, novamente, muito diversificado, não tem concentração dos seus ativos. Então os os 3 ativos que representam maior concentração não chegam a 10%, que é aquele limite que eu reputo ser um limite saudável. Então tanto esse CRI aqui, ó, esses 3 CRIs representam a maior concentração do fundo, ó, 9, 9 e 8%. Algo que eu sinto falta no relatório deles é trazer, por exemplo, o LTV, é trazer o fluxo de caixa, é trazer informações mais completas, tá? A gente vê a taxa de contratação desses CRIs, ó, IPCA mais 12, IPCA mais 9, IPCA mais 5,96. O duration, em média, pelo que a gente observa, é um duration totalmente controlado, ó, de 2 a 4, 5, mas tem muitos de 2, pela média aqui do duration, deve estar orbitando na faixa de 2,5 a 3,5. Tá? E é um duration bem saudável aí, na minha opinião também. Aqui são os FDICs atuais do fundo. Tá? São todos os FDICs que ele tem. E note novamente que ele não tem exposição nos FDICs aí, ó, 4%, 4%. E aqui aqueles dois que ele trouxe lá atrás que a gente leu no relatório. Ó. Um FDIC que representa 2% do PL e outro que representa 1%. Então, ó, rendeu 2,59 e 2,16%. No total, como a gente já viu lá atrás, ó, os CRIs representam 55% e os FDICs atualmente estão representando 16,5%. Vamos virar a página. Aqui a gente observa todos os fundos imobiliários da carteira. Todos não, né? A maioria que aqui vai ter um restante aqui que representa outros.
Então, os fundos também não representam muito do PL, ó, 3%, 3%. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu trouxe recentemente o GCRI. O GCRI é um fundo que eu reputo ser bom, a gestora eu reputo ser boa, só que é um fundo que está com muitos ativos, muitos não, tem 2 ou 3 ativos lá que está muito concentrado. E a gente observa esse fundo aqui que tem um rendimento melhor do que o de lá. A gente vai ver que as taxas são semelhantes ao de lá, e esse GCRI que eu estou falando, e esse aqui não está concentrado, entende? É um fundo que não está concentrado. Então ele tem uma diversificação muito interessante mesmo. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e vê com atenção aqui todos os fundos imobiliários que fazem parte da carteira do fundo. Aqui é outro ponto que me chamou a atenção. Tem o MFI11 da Mérito, o MFI. Esse fundo também investe em ações. Então o VGHF veio com essa inovação e olha as ações que ele investe, todas no segmento imobiliário. Então ele investe em ações de shoppings, ó, e de properties, que é propriedades, né, de fazer construção, incorporação, enfim. Mesmo assim, as ações não representam uma participação grande do PL do fundo, 1,74%, 1%. A carteira total de FIIs está representando 21% e de ações representando apenas 5% do fundo. Você note que em nenhum momento a gente vê exposição do fundo. É algo que me atraiu muito, desde que eu comecei a investir nesse fundo. E atualmente esse fundo conta com 3 SPS, que é Sociedade de Propósito Específico. Como é que funciona isso? O fundo passa a ser sócio dessa empresa aqui, ó, DOT Vila das Belezas, Itapuã aqui, ó, Itatupã, acredito eu, Choice Morumbi. A empresa é sócia desses empreendimentos aqui, ó. Note que são empreendimentos residenciais. Então, quando esses empreendimentos ficam prontos e começam a performar, o fundo recebe parte dos lucros auferidos aí. Eu não vi detalhamento aqui dentro do relatório gerencial a respeito de estar performando ou não. Acredito que ainda não estão performando essas SPS do fundo. Mas note que elas representam quase nada, 0,36%, não chegando nem a 1% aí do patrimônio do fundo. Por fim, o fundo tem um pequeno caixa aí alocado também, tá bom? Caixa de 2 milhões que representa 1% do PL do fundo. É algo bem irrisório, tendo em vista outros fundos aí que tem 5, 7, 13% do patrimônio aí parado em caixa. Vamos à frente. Aqui a gente vê a sua parte de distribuição. Pelo menos o fundo trouxe os últimos 3 meses, mas seria interessante, e também ele trouxe o acumulado, que são 2 pontos que eu prezo muito. Seria interessante se ele trouxesse os 6, mas até aí tá tudo bem. O restante eu reputo tudo assim. Mais um detalhe que eu gostaria que ele trouxesse, seria as despesas, o detalhamento dessas despesas. Tá? Seria interessante se ele trouxesse isso. Esse fundo cobra de taxa 0,90% ao ano, sendo que o valor mínimo é R$10 mil, e ele cobra taxa de performance de 20% sobre o QCD IPCA mais IMA, sendo que note que vai ser, ó, no mínimo, IPCA mais 3, IPCA mais 4. Então, o que acontece? Eu acho justa a taxa de performance, poderia ser um IPCA um pouquinho mais alto aí, mas eu acho justa a taxa de performance. Como eu disse, o fundo não detalha, mas provavelmente em junho é o mês no qual ele cobrou taxa de performance, que você vai ver que as despesas saltaram muito em relação aos outros meses, ó. Em junho foi 350 mil, nos demais meses representou 140 mil, 140 mil, então foi quando saltou mais. Então a gente vai calcular tanto junho, quanto agosto, quanto acumulado aí do ano, para a gente ver o que essas despesas têm representando no total do fundo. Vamos lá. Vamos começar aqui por junho, que teve provavelmente a taxa de performance. Então vamos lá, 351 mil vezes 100 dividido por 2 milhões e 108. Daqui a pouco eu vou falar de onde que vem as receitas do fundo também, tá? Então note que no pior mês do fundo, quando veio a taxa de performance, isso representou apenas 16% do fundo. Apenas por quê? Gente, eu trouxe fundos aqui que estão orbitando em torno de 20% a 30%. Um fundo que eu já avisei várias e várias vezes que eu vou me desposicionar. Sabe, a gente tem vários fundos aí que estão extrapolando esse limite aí entre 18%, 20% e 25%. Então, quando o fundo cobrou performance, isso que é o máximo, gerou 16%, palmas para a gestora. A gente vai ver o acumulado do ano, tá? Mas eu vou falar os detalhes aqui, ó. Em agosto, o fundo teve uma receita total de 1 milhão e 800. 1 milhão e 300 veio de proventos, juros e correção, e mais 500 mil veio de trade, né? Compra e venda de ativos aí, nessa troca. Então, ó, CRI 1 milhão, FDICS 23 mil, FIIs 280 mil. Agora aqui, ó, na compra e venda dos ativos, CRIs mais 490, FIIs 18 mil e ações 2 mil.
Então, agora a gente vai calcular o que está representando agosto, para vocês ver que vai ficar bem mais abaixo, e o total acumulado do ano. Ó. Vamos para agosto. Agosto aqui, o fundo teve como receitas totais, ó, já cai para 143 mil. Eu vou arredondar para 144, ó, que é 143.962. Vou arredondar para 144 mil. Vezes 100, dividido por 1.873. Note que caiu para 7,68%. Palmas para a gestão. Sou cotista, estou muito satisfeito com esse fundo imobiliário aí. Agora vamos acompanhar aqui o acumulado do ano, para a gente ver como é que está se representando o total mesmo, que é o que mais nos interessa. Por mais que destoou aqui em junho, por mais que as despesas destoaram em junho, a gente vai ver o acumulado para ver se tá ficando algo que é muito representativo ou não. Então vamos lá, o total do ano. As despesas totais geraram 1.057.000, vou arredondar para 1.058.000. Vezes 100, dividido por 11.612. Note que, no geral, sobe para 9,11%. Pessoal, eu reputo ser uma taxa saudável, uma taxa bacana, que fica bom para todo mundo. A gestora ganha, mas nós cotistas também ganhamos. Então esse fundo só está performando bem porque a sua taxa não machuca tanto o cotista. Então isso é um ponto muito positivo para mim, tá? Outra coisa, o fundo vem com acumulado aqui, ó, de 1,5 centavo já. Em termos percentuais, 1 centavo não é nada, tá bom? Mas olha só, se o fundo vem distribuindo entre 12 e 13 centavos, 1,6 centavos representa em torno de 12 a 13% de acumulado já, em vista da distribuição que ele tem. Então é um valor também bem considerável aí, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê a distribuição dos ativos do fundo, 56% em CRIs, FDICs 16%, que a gente já tinha visto lá antecipadamente, FIIs mais 21%, ações 5%, SPS quase não aparece aqui, ó, mas esse 0,4%, e o caixa, a gente viu lá atrás que o caixa representa 1% do PL. E aí, hoje, 85% dos ativos estão focados na geração de renda, né? É algo que fica recorrente, e na geração de valor é 15%. Aqui é trade e vários outros ativos de mais risco aí para o fundo. Vamos à frente. Olha a composição do resultado da cota nisso. Então, os 85% de renda, ele dividiu em 13% de FDICs, 16% FIIs, 55% de CRIs. E os outros 15% de valor também tem agora ó, ações, FDICs, SPS, FIIs, tá? E aqui é onde a gente vê que as cotas vêm sofrendo aqui, ó. Teve algumas valorizações, ó, de 963, 971, 974, 977. Contudo, começou a ter queda nas cotas em relação à marcação ao mercado. Se a curva de juros começa agora ela está controlando, mas o fundo é marcado no futuro lá que ele vai receber. Então começou a ter queda, ó, 967, 966, 951. Mas isso é totalmente normal, tá bom? Vamos à frente. As informações que eu tinha para trazer a respeito do VGHF são somente essas informações aí. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta o que você está achando dos vídeos do canal. O que a gente pode fazer para melhorar. Gostou do VGHF? Estou cotista, estou muito satisfeito com o desempenho do fundo. Contudo, você tem que ter, se você quiser se posicionar, tem que ter um ponto de atenção que é um fundo novo, sem histórico. E o meu ponto de vista de dizer que eu gosto do fundo, isso não reflete, não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não compre ou venda baseado na minha opinião ou na opinião de qualquer que seja o youtuber, tá bom? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Muito obrigado aos 2.020 inscritos, muito obrigado mesmo. Agora vamos rumo aos 3.000, 5.000, 10.000. Vocês é que vão determinar onde a gente pode chegar, tá? Muito obrigado aos membros do canal, muito obrigado mesmo. Tá gostando do canal, quer nos apoiar? Você vai ver que o membro Silver, gente, é um valor bem irrisório. Para você não vai fazer diferença, mas para mim vai ajudar bastante. Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io
Music licensing reimagined.